Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos de volta aqui no canal. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo também. Esse é o Toque da Má, meu nome é Márcia Madri. Bom, gente, esse vídeo tá atrasado um pouco mais de um mês, porque é a reforma da penteadeira, né, que quando eu coloquei na enquete, há um mês e pouco atrás, se vocês queriam o próximo vídeo fosse um DIY de decoração ou fosse mais uma reforma de móvel. Vocês votaram que queriam, né, a reforma do móvel. Então eu estava com essa penteadeira para reformar já há um tempo, só que eu sabia que ia ser um pouco difícil, eu estava procrastinando para começar a restauração dela. Mas eu comecei, mas demorei mais de um mês para terminar. Por quê? Porque esse foi um móvel que me deu muito trabalho. Vocês vão ver no vídeo o porquê, do que eu tô falando. E também porque o tempo aqui no sul, não sei se vocês sabem, devem ter visto na TV, agora em agosto e setembro só choveu, né, gente? Então eu não tenho espaço para trabalhar dentro de casa e eu sempre trabalho ali na minha área externa, né? E com chuva não tem como trabalhar ali, porque tem muita umidade, né? E então os dias também, né? O clima também não me ajudou. E quando eu conseguia trabalhar, era um trabalho bem demorado, foi um trabalho bem detalhado, vocês vão ver aí no vídeo. Mas saiu. A reforma da penteadeira saiu e eu adorei o resultado. Eu acho que valeu todo o meu trabalho, valeu. As dores no pulso, as dores na mão, as tardes inteiras raspando tinta, lixando, valeu muito a pena. Então eu vou deixar vocês aí com o passo a passo dessa restauração. Eu espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Então, gente, essa é a moça de 40 e poucos anos que eu vou transformar. Moça, né? 40 e poucos anos, é uma moça, né? Uma jovem senhora. E olha só, gente, como ela é linda. Tá judiada do tempo? Tá. Tá ali o vidro tá quebrado no cantinho. A pintura tá horrível, velha, né? Tá ali, ó, encardida, muito feia. Tem que ter um olhar profundo para ver a beleza desse móvel, né? Mas ela é linda. E eu decidi, gente, quando eu botei o olho nessa penteadeira, eu decidi que eu queria ela na madeira, que eu ia tirar toda essa tinta aí e que eu queria ela na madeira e passar só um stain transparente, deixar ela na madeira natural. Isso que eu nem sabia como que era a madeira por baixo, né? Mas eu queria tirar toda essa tinta dela. Me arrependi, gente, porque foi um desafio muito grande. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, do processo. Tô aí já com o meu material, ó, comecei já a testar o removedor, né, de verniz, para ver se eu ia conseguir chegar no resultado que eu queria. E eu desconfiei quando eu vi, né, esse móvel, quando eu analisei ela, quando ela chegou aqui em casa, eu percebi que ela tinha muitas camadas de tinta, muitas. E eu não estava errada. Aí eu passei o removedor, né, numa área pequena para testar, para ver quanto trabalho eu ia ter, né, para deixar na madeira. E eu vi que ia ser muito trabalho, porque ali eu passei o removedor a primeira vez e saiu só uma camada e deu para perceber que tinha muitas camadas de tinta. Eu acho que esse móvel foi restaurado outras vezes, né? E há muito tempo atrás. Mas como eu tinha começado, eu coloquei na cabeça que eu queria na madeira, né? E essa pintura estava muito feia, não tinha só como colocar uma tinta por cima, porque eu não queria ela toda pintada, não queria mesmo. Então, eu fiz essa loucura, né? Aceitei esse desafio aí, eu mesma me desafiei. Mas estava indo tudo bem, eu vi que eu ia ter trabalho, né? Mas que eu ia conseguir, porque estava saindo com o removedor, a tinta estava saindo, embora tivessem várias camadas, estava saindo. Até que eu me deparei com um problema no tampo. Vocês viram aí anteriormente que o tampo ele tem uma camada muito grossa ali e eu percebi que não era tinta. Eu acho que passaram tipo uma massa plástica, essas massas que se aplicam em lataria de carro. E foi horrível de sair, gente. O tampo me deu muito trabalho. Depois eu descobri o porquê que o tampo tava com aquela massa. E aí vocês vão ver. Mas quando
como diz o ditado, né? Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás, não pode olhar para trás. Então eu comecei aí a raspar. Então, como tinha muitas demãos de tinta, muitas camadas, eu passava uma camada de removedor, raspava com a espátula, né? Passava outra camada, raspava com a espátula e assim foi. E olha o tampo, gente, que desespero quando eu comecei a perceber que isso daí era uma massa, porque foi muito difícil de sair. O removedor, ele só amolecia, ajudava. E aí, estão vendo ali os buracos, todos cobertos de massa ali no tampo? Pois é, gente, aí eu descobri por que esse tampo estava assim, tão detonado e tinha buracos nele, então quem restaurou, né, pela primeira vez este móvel, colocou muita massa ali, colocou massa para tapar os buracos, depois aplicou uma massa plástica por cima. Então ficou uma camada bem grossa. E aí eu tive a minha primeira decepção, né, porque eu percebi que eu não conseguiria deixar o tampo na madeira. O corpo do móvel, ali, a estrutura dela, eu estava conseguindo, com muito trabalho, mas eu estava conseguindo. Eu já estava enxergando a madeira e vendo que ela era muito linda. Eu me apaixonei, achei linda a madeira. Então eu fiquei muito feliz quando começou a aparecer. Mas quando chegou no tampo, eu tive essa decepção, né? Que foi de perceber que eu não ia conseguir deixar na madeira, porque além dele estar todo manchado, olha só, ele tá com muitas manchas, que eu não consegui tirar nem com a lixa. E tinha ali aquelas partes, aqueles buracos cheios de massa, né? Ó, olha só, cheio de massa ali, ó. Não tinha como deixar isso na madeira, não tinha como igualar essa tonalidade, né, com a madeira. Então, ia ter que pintar, não ia ter o que fazer. Mas o corpo, a estrutura dela, eu estava conseguindo deixar na madeira, então eu continuei tirando a tinta, né? Deu muito trabalho. E esse móvel é cheio desses detalhes talhados. Gente, isso dificultou mais ainda, muito mais, porque como foi difícil tirar a tinta, essas várias camadas de tinta aí desses detalhes da madeira, né? Mas eu tive uma grande aliada, que foi a escova de aço. Eu não sei o que seria de mim sem ela, porque eu ia fazendo, como eu disse para vocês, eu passava uma camada de removedor, raspava com a espátula, tirava uma camada de tinta, passava outra camada e assim eu ia chegando nas últimas camadas de tinta. Quando começava a aparecer a madeira, que nem tá aí, ó, eu pegava a escova de aço e ela me ajudava a tirar aquela tinta que ficava nos veios da madeira, né? Então me ajudou bastante. E principalmente nos detalhes aí, nesses trabalhados da madeira, nesses entalhes, que não tinha como tirar com a espátula ali, senão não tinha como. Então a escova de aço foi fundamental nesse trabalho. Eu inclusive acabei com uma eu detonei, tive que comprar outra, mas valeu a pena. Se não fosse a escova de aço, eu não teria conseguido remover a tinta desse móvel. E olha só, aí vocês estão vendo essa imagem, já tá 90% da tinta, né? Eu já tinha tirado aí. E aí, gente, eu comprei uma ajudante, né? Eu me dei de presente uma ajudante para me ajudar nessa tarefa tão difícil que era deixar essa madeira bem bonita para receber só um stain, né? Para não receber tinta, para ela ficar bem bonita. Então, nossa, foi uma compra muito boa. Valeu super a pena. Eu não sei como que eu não tinha pensado nisso antes, mas depois de tanto trabalho para tirar a tinta, eu disse: não, eu não vou agora ter mais trabalho e lixar tudo isso à mão. E aí eu comprei, né? Vai ser muito útil. Comprei aí essa lixadeira. Gostei, super indico essa marca Hammer. Comprei no Mercado Livre, paguei R$ 145, gente, super baratinho e me ajudou muito mesmo, muito. E aí eu comecei a lixar já para tirar esse restinho de tinta que ainda tinha na madeira. Lixei com uma lixa aí 100, gramatura 100, né? Para tirar ali as marcas da escova de aço, que a escova de aço ela ajuda bastante, mas ela risca, né? Ela dá uma machucada na madeira. Então ficou as marcas da escova, então eu passei essa lixa mais grossa primeiro e depois para dar o acabamento eu passei uma lixa 220, né, para deixar bem lisinha a madeira. Never really know what's going on.
Então, gente, depois que eu lixei ali a estrutura do móvel, né? Eu comecei a parte da pintura do tampo. Não ia ter jeito, né? Então tive que pintar. Apliquei antes ali, como vocês viram, a goma laca, que eu sempre aplico antes de pintar com uma tinta clara. E a tinta que eu tô usando é esmalte à base água, que é o que eu sempre uso, né? Não tenho muita preferência por marca, mas essa marca Lux Color é muito boa. E não tem cheiro, seca muito rápido. E a cor escolhida foi o algodão egípcio, que é um off-white, não é um branco, é um off-white. E aí, como vocês podem ver, eu passei a primeira demão e ainda continua aparecendo aquelas marcas da massa ali onde foi tapada. Depois, né, que eu dei a primeira demão, eu passei uma massinha para madeira, lixei de novo, aí apliquei a segunda demão, passei uma lixa fina depois de seca a tinta e depois apliquei a terceira demão. E aí ficou bom o tampo, vocês vão ver depois. Aí eu já tô começando, né, a saga das gavetas. Olha só, gente, é cheia de detalhes essas gavetas também. E a minha intenção, inicialmente, como eu pintei o tampo, a minha intenção era deixar na madeira todo o móvel, né? Mas como eu pintei o tampo, eu achei que não ia ficar legal todo o móvel na madeira e só o tampo pintado. Então eu decidi que eu iria pintar também a frente das gavetas, né? E o tampo ficariam pintados e o restante na madeira. Mas eu poderia muito bem tacar ali tinta aí em cima do jeito que tava, né? Essa pintura aí. Mas eu vi que não ia ter jeito. Eu até tentei, gente. Aí eu tô lixando, porque eu achei que lixando eu ia conseguir pintar e ia ficar um acabamento bom. Mas depois eu vi que não ia dar. E que sim, eu ia ter que remover a tinta também, que também estava muito grossa. E aí começou a saga de novo do raspa-raspa, escova-escova, né? E tudo de novo, gente. 3 gavetas para fazer essa mão aí. Gavetas pintadas, agora era a hora de cuidar dos puxadores. E eu, depois que aprendi, né, a limpar e renovar os puxadores originais dos móveis, eu nunca mais troquei os puxadores. Então, eu limpo assim, gente, eu coloco ali a olho mesmo, bicarbonato de sódio, né, vinagre branco, e aí eu coloco um pouco de água e coloco a ferver.
Mas tem que cuidar, gente. Tem que, quando começar a ferver, esquentar a água ali, tem que desligar, né? Porque é só para esquentar a água, porque se não sobe isso aí, dá uma sujeirama no fogão, que já aconteceu comigo uma vez. Então começou a ferver, né? Coloca ali dentro dos puxadores, começou a ferver, desliga e deixa de molho até a água esfriar. Aí eu tô mostrando já um sujo e um que já tá limpo. Olha só a diferença, gente. Olha a diferença. Aí eu tava tentando mostrar para vocês como que eu fazia para não machucar a mão, porque eu depois que eu deixo de molho para amolecer bem a sujeira, eu uso a escova de aço, né? Eu escovo com a escova de aço para tirar toda a sujeira e ele fica bem limpinho. E aí eu seguro com um alicate ali para não segurar com a mão, para não machucar a mão. Aí, gente, depois que já estava toda a parte, né, inferior ali da penteadeira, né, pronta, as gavetas, puxadores, tudo limpinho, pintadinho, eu fui para a parte do espelho. Eu tinha esquecido, gente, que essa parte do espelho tinha tantos detalhes também na madeira. E aí a minha vontade, quando chegou nessa parte, gente, a minha vontade era de tacar-lhe uma tinta aí e seja o que Deus quiser. Mas como lá no início vocês viram que eu já tinha feito um teste aí com o removedor, eu já tinha tirado parte da tinta. Então, como era muito grossa a tinta, ia ficar ali um nível, um degrau, né? Ia ficar marcado, ia ficar muito feio se eu só colocasse tinta aí. Então, mesmo lixando, não ia ter jeito, gente. E sim, tive que remover a tinta da parte do espelho também. E aí começou de novo, né? Aplica removedor em pequenas partes, né? Tira com a espátula, depois aplica de novo, tira com a espátula até aparecer a madeira. Depois, quando aparecia a madeira, eu vinha com a escova de aço, né? Pra tirar todo aquele resíduo da tinta que fica dentro do veio ali da madeira. E aí, com muito trabalho, demorou bastante, mas com muita paciência, eu consegui, gente. Eu consegui. E foi um trabalho, assim, bem minucioso. Eu tive que usar até mesmo espátula de unha, gente, para conseguir tirar a tinta desses vinquinhos bem pequenininhos que tem ali, ó, nesse trabalhado da madeira. Então, foi bem trabalhoso. Eu levei, eu acho que umas 3 tardes inteiras para conseguir remover toda a tinta desse espelho, gente. Mas olha só, quando começou a ficar na madeira, parecia madeira, daí eu comecei a me animar, né? E muita paciência, gente. Tive que ter muita paciência. Me doeu o pulso, me doeu a mão, mas no fim vocês vão ver agora o resultado que super valeu a pena. E eu fiquei orgulhosa de todo o meu trabalho e eu acho que ficou lindo o resultado aí, ó. Olha só, gente, depois que eu lixei e deixei na madeira, eu fiz a mesma coisa que eu fiz ali no corpo, na estrutura da penteadeira, né? Eu só apliquei o stain transparente para proteger essa madeira e deixá-la assim bem natural. Me fala aí, então, se vocês gostaram do resultado, porque eu tô simplesmente apaixonada. Eu achei que ficou muito harmonioso essa corzinha, esse off-white, com esse tom da madeira. E embora eu quisesse toda na madeira, não foi possível, né? Mas eu gostei muito dessa maneira que ficou. Então, me conta nos comentários o que você achou, se você gostou do resultado. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o teu like, se inscreve se não é inscrito, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode gostar. E um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!